Boa noite, pessoal. Depois de duas aulas dessa de filosofia, eu sou o Pedro e eu vou lecionar Química B para vocês. Então, eu vou dar a parte de Química Orgânica. Para quem não me conhece, eu formei aqui em São Carlos, né? Aqui na USP, e agora estou fazendo minha pós-graduação na Unicamp. Então, apesar de eu ensinar química orgânica ou ser formado em química, eu trabalho atualmente na área de biológicas. Então, eu também vou acabar dando algumas coisas de biológicas para vocês, tá bom? Deixa eu apresentar minha tela. Prontinho. Todo mundo está conseguindo ver a apresentação? Bem. Sim, então tá bom. Bom, hoje eu vou dar só uma introdução básica. Eu não sei o quanto vocês tiveram em química orgânica, porque nós temos alunos de diversos anos, então no primeiro ano do ensino médio, segundo ano do ensino médio, até alunos que já são formados, que já tiveram toda a base de química. Então a gente vai começar bem do básico, né? Uma introdução à química orgânica. Também queria dizer que essa aula já está disponível lá no Classroom, na sala de Química B mesmo. Tem a opção de assistir ela em PowerPoint ou em PDF também, para quem preferir. E eu já coloquei uma lista de exercícios também, se eu não me engano são 8 exercícios, 8 ou 9, sobre o assunto que eu vou abordar hoje. Bom, qual é o conteúdo que eu vou passar durante todo o tempo de química orgânica, né? Hoje eu vou passar uma introduçãozinha básica, depois a gente vai falar sobre os compostos chamados de hidrocarbonetos, que são os compostos que possuem apenas carbono e hidrogênio. Depois, alguns compostos que possuem funções oxigenadas, como álcoois, ésteres, éteres, entre outras. Passar algumas outras funções orgânicas que existem, mas não são muito cobradas, pelo menos não no vestibular, mas é importante ter esse conhecimento. Passar um pouco de isomeria, um básico de reações orgânicas, passar um pouco de bioquímica, que sempre é cobrado bastante em Enem ou vestibular, então acho importante vocês saberem. E, se der tempo, eu vou passar também uma parte de polímeros. Amanhã vocês vão ter a aula de Química com a professora Vanessa, e como o conteúdo é muito extenso, porque tem toda a química geral, a físico-química, eu acabei pegando uma parte delas e vou dar para vocês funções inorgânicas também. Bom, a primeira coisa que eu queria perguntar para vocês é o que vocês acham que é química orgânica? Se puderem ligar o áudio para responder, que eu não consigo ver o chat. Alguém tem alguma ideia do que seja? Hein? Eu acho que é para estudar alguma coisa com composto orgânico. Isso, o que mais? Não é que eu tenho uma ideia, eu sei o que é. Eu acho que quem já estudou sabe o que é também. Mas eu não sei como definir. Uhum. Tá, então o que você lembra que você estudou, por exemplo, de química orgânica? Aí o Gabriel disse que estuda a composição de compostos orgânicos. E a Adriane disse que é algo com pouca modificação. E o que eu lembro de química orgânica, por exemplo, é a ligação de carbono. Eu acho que isso sim é não sei se principal, mas a gente usa muito a ligação de carbono. Sim. Tá, tudo que você... quem puder também ler no chat para mim, me ajuda, tá bom? Tudo isso está certo. Aí agora vamos saber o que é, da onde que veio essa ciência, a química orgânica, né? A química orgânica, o estudo dela como uma ciência à parte, surgiu a partir de alguns compostos que têm características muito diferentes de compostos minerais. Esses compostos minerais, que hoje a gente chama de inorgânicos, né? Mas que antigamente eram conhecidos só como minérios ou minerais.
E esses compostos, em sua grande maioria, eles são produzidos por organismos vivos. Então, plantas, por nós seres humanos, animais. Então, até o século XIX, a chamada química orgânica era o estudo desses compostos que eram produzidos por organismos vivos. Então, por isso que se viu a necessidade de criar essa nova área da química, né? Por serem compostos com características muito diferentes. Então, para explicar sobre eles, precisava ter uma nova área e que fossem produzidos por organismos vivos. Ah, quem tiver dúvida, pode levantar a mão e se alguém puder falar para mim, eu agradeço, tá bom? Se estiver indo muito rápido também, só avisar. Bom, apesar dela ser uma ciência que começou a ser estudada separadamente durante a Idade Média, ela já é uma ciência muito mais antiga, que se deu início com a descoberta do fogo. Por que a descoberta do fogo? A descoberta de fogo, fazer o fogo, nada mais é do que uma reação de combustão, ou uma reação de queima. Em sua maioria, quase todos os compostos que sofrem combustão, eles são compostos orgânicos. Porém, como eu disse que eram produzidos por organismos vivos e tal. O que alguém falou? Ah, tá. Ó, a química orgânica, no começo, ela era descrita como compostos que eram produzidos por organismos vivos. Então, tudo que o organismo vivo produzia, por exemplo, na urina, nós temos alguns compostos, como a ureia, que são compostos orgânicos. Então, no início, até o século XIX, essa era a área da química. Você dizia que era um composto orgânico, quando ela era um composto produzido por plantas, por seres humanos, por animais. Porém, isso não é verdade, porque o estudo da química orgânica ela é bem mais antigo, os compostos orgânicos já são utilizados desde a descoberta do fogo, e esse sentido de que os compostos orgânicos só são obtidos por seres vivos, seres humanos, animais, plantas, não é mais válido, porque em 1828, esse químico aqui, muito simpático, Friedrich Willer, ele sintetizou a ureia, que é essa molécula aqui. Se vocês conseguem ver, é um carbono com uma ligação com oxigênio e 2 nitrogênios. E ele sintetizou a ureia a partir de um composto inorgânico, que é o cianeto de amônio, que é esse NH4CNO. Você fala, ele tem carbono também. Tem, mas ele é considerado um composto inorgânico. Ele não é um composto orgânico. Então, aquela ideia que eles tinham até o século XIX, de que os compostos orgânicos eram apenas feitos por seres vivos, já não valia mais, porque esse químico conseguiu produzir em laboratório. Esse triângulozinho em cima da setinha de reação significa que... Deixa eu ver se consigo. Negócio. Significa que é calor, tá bom? Então, o que a gente pode dizer que é a química orgânica nos dias de hoje, né? Nos dias atuais? Então, respondendo aquela pergunta, o que é a química orgânica? A química orgânica pode ser caracterizada como elementos, estudo de moléculas que possuem o carbono, que tem o símbolo químico C, como elemento principal da sua cadeia. Então, são moléculas que podem ter outros elementos, porém, o carbono é o principal das cadeias. Então, quem respondeu, lembro que tem muita ligação de carbono, tá certo. Porque o carbono é o elemento principal das cadeias orgânicas. E a química orgânica é a ciência que estuda esses compostos e suas características. Então, não estuda apenas como o composto é. Estuda também sua característica físico-química, seja seu ponto de emissão, seu ponto de fusão, como o composto se comporta em algum meio, estuda todas essas áreas relacionadas aos compostos orgânicos. E, como eu disse, os compostos orgânicos eles podem ser naturais, assim como aqui a gente tem como exemplo os óleos essenciais, ou ser sintetizados em laboratórios também. E qual a importância da química orgânica? Por que a gente estuda ela separado das outras áreas da química? Bom,
A química orgânica, como eu disse, ela também apresenta outros elementos nas suas cadeias. Apesar dela ter o carbono, ela também pode apresentar outros elementos, como oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre, hidrogênio, cloro, flúor, bromo, iodo e até outros. E aí você fala, mas por que ela é uma área da química tão importante se tem só esse pouquinho quantidade de elemento químico, sendo que na nossa tabela periódica tem 118? Mas por que é tão importante estudar a química orgânica? Porque os compostos orgânicos estão em todos os lugares que nos rodeiam. Então, por exemplo, o vinagre que você coloca na salada é um composto orgânico. A gasolina que coloca no carro também é um composto orgânico. Todos os tipos de plástico são estruturas orgânicas. E nos alimentos, principalmente todos os compostos majoritários, proteínas, açúcares, gorduras, vitaminas, são todas moléculas orgânicas. Por isso, a importância de estudar esses compostos e saber suas características. Bom, agora a gente vai começar realmente sobre a química do carbono, né? O carbono, ele é um átomo tetravalente. Isso é uma coisa muito importante. Sempre que você for trabalhar com química orgânica, tem que lembrar isso. Ou seja, o que é um átomo tetravalente? Quer dizer que ele faz 4 ligações covalentes. Então, ele se liga a 4 outras espécies químicas. Ele pode ser por ligações simples, como está representado nesse aqui embaixo. Vocês conseguem ver? Hein? Dá pra ver sim, prof. Prof, eu vou aproveitar e vou fazer uma piada ruim. Com certeza todo mundo já ouviu essa piada, mas ela me ajudou muito a gravar das 4 ligações. Que é assim, o carbono foi preso e o policial falou que ele tinha direito a fazer 4 ligações. É muito sem graça, mas me ajudou a gravar bastante isso. Não, é ótimo. É sempre bom a gente ter alguma coisa para associar, assim, para não esquecer, porque o que a gente vê de carbono fazendo 5 quando você baixa imagem, coisas assim, é triste, viu? Então, nunca esquecer que o carbono ele faz 4 ligações covalentes. Ou seja, ele vai ter 4 elétrons na sua camada de valência, precisando ter 8. Isso vocês vão estudar depois certinho com a professora Vanessa, mas para quem lembra, os compostos químicos, os elementos, eles têm que ter 8 elétrons na sua última camada para ficar estáveis. E o carbono tem 4, então falta mais 4. Ele pode formar ligações simples, como tem, por exemplo, aqui nessa molécula de CH4, né, do metano. Ligações duplas, então ele vai compartilhar 2 pares de elétrons, né, são 4 elétrons com o outro átomo, ou até ligação tripla, que seriam 3 ligações com a outra espécie química. E uma coisa que é importante lembrar é que as ligações dos carbonos são iguais. O que seria são iguais? Quando eu digo, por exemplo, essas espécies aqui, ó, o CH3Cl, tá vendo? Nós temos 4 formas de desenhar. E todas elas representam a mesma molécula. Então não tem problema se você for desenhar a estrutura da molécula e colocar o cloro em cima, o cloro embaixo, o hidrogênio de um lado, não vai fazer muita diferença. Até a gente chegar na área de isomeria, que aí vai fazer uma diferença. Mas por enquanto vocês podem montar a estrutura do jeito que vocês quiserem, que não vai ter problema, tá bom? Bom, o carbono da cadeia, ele também é classificado. Então, uma das classificações dele é de acordo com a quantidade de átomos de carbono que eles se ligam. Então, ele pode ser primário, quando ele está ligado a apenas um carbono. Então, a gente tem esse aqui, que está em rosinha, e esse outro aqui, que também está em rosinha. Um carbono secundário, que ele se liga a 2 outros átomos de carbono. Então, esse rosinha aqui, ó, está ligado no carbono daqui e no carbono da direita. Um carbono terciário, que ele é ligado a outros 3 carbonos, e um carbono quaternário, que ele é ligado a 4 carbonos. Lembrando que essa classificação é quanto à ligação de carbono. Então, mesmo que esse aqui esteja ligado aqui a um oxigênio, ele vai continuar sendo terciário, porque ele está ligado a 3 carbonos apenas. Bom, outra classificação que a gente tem é sobre o tipo de ligação que esse carbono vai fazer.
O carbono saturado é um carbono que só faz ligação simples. Então, esse aqui está representado no carbono saturado. O carbono insaturado é um carbono que faz dupla ou tripla ligação. Então você fala, ah, Pedro, mas esse carbono aqui ele também faz ligação simples. Mas ele está fazendo uma ligação dupla. Então, só dele fazer essa ligação dupla, ele já é um carbono insaturado. Além da classificação dos carbonos, a gente classifica as cadeias carbônicas. Então, os compostos de carbono, eles sempre formam cadeias muito grandes. Eu não sei se vocês viram nos primeiros slides, eu coloquei umas cadeias bem grandes. E eles têm essa capacidade de formar essas cadeias. E elas também são classificadas, de acordo com a sua estrutura. Então, ela pode ser classificada quanto ao seu fechamento. Então, se ela é aberta, e aí você pode utilizar o termo aberta, acíclica ou alifática. Qualquer um deles. Eu coloco os três, porque vai ter exercício de vestibular, de Enem, que vai cobrar um desses nomes específicos. E aí tem essas três opções. Como vocês têm um slide, e eu fiz um resumo depois de todas as classificações, vocês podem olhar para resolver os exercícios. As cadeias abertas, como o próprio nome diz, ela vai ter duas extremidades. Então, uma, duas. Aqui, por exemplo, vai ter um hidrogênio ou hidrogênio. Mesmo que aqui tenha um oxigênio no meio, a cadeia principal, ela é aberta. E uma cadeia fechada, ela forma um ciclo. Pode ser um ciclo de 3, de 4, de 5, de 6, e aí por diante. As cadeias fechadas, elas já são classificadas entre elas, sendo classificadas como não aromáticas ou aromáticas. Qual que é a diferença das duas? Aromáticas não tem nada a ver com o cheiro delas, isso é uma coisa que não pode esquecer, porque muitas das questões sobre classificação de cadeias, ele coloca aromáticas por, às vezes, tratar de um composto de aroma, e não tem nada a ver. Uma cadeia aromática é simplesmente que possui esse anelzinho aqui, ó, o anel benzênico que a gente chama, que é o C6H6. Eu representei o anel benzênico de duas formas. Dessa forma, da forma grande, da forma mais explícita, e assim. Por que que tem essa bolinha no meio? O que que acontece? São 6 carbonos com duplas ligações alternadas. Então, dupla sim, dupla não. Dupla sim, dupla não. Dupla sim, dupla não. Então, para você não ter que ficar representando assim, você pode simplesmente fazer uma bolinha e desenhar um hexágono. Que aí já fica inferido que é um anel benzênico. E os não aromáticos são qualquer compostos que sejam cíclicos, né? Como os que eu coloquei aqui, e não tem essas características de dupla sim, dupla não, só de carbonos. Aqui, por exemplo, a gente tem duplas alternadas, mas tem o nitrogênio no meio. Então, não é um composto aromático, não é um anel benzênico. Se ela é aberta, ela pode ser linear, ou seja, vai ter duas extremidades, ou ramificada. Lembrando que a gente está considerando apenas os carbonos. Então, se ela tiver, por exemplo, aqui um oxigênio, ela não vai ser ramificada, porque a cadeia carbônica está linear. Essa aqui, em contrapartida, já tem 3 extremidades, tá vendo? Uma, duas e mais uma aqui. Então, ela é classificada como ramificada. Quando a gente for estudar a nomenclatura de hidrocarbonetos, entre outros, a gente vai estudar mais os ramificados, porque tem que saber o nome dos radicais, né? Gente, se quiser me parando para perguntar, pode ir parando, tá? E aí, eu não sei se vocês lembram que o carbono ele é classificado como saturado ou insaturado. As cadeias também. Então, o que é uma cadeia saturada? Que todos os carbonos são saturados, entre eles. Esse aqui, por exemplo, esse carbono aqui, ele não é saturado, ele é insaturado. Mas a cadeia é saturada, porque a dupla ligação que ele faz é com oxigênio, e não com o carbono. Então, isso é importante de saber diferenciar. Pode falar. Desculpa incomodar, mas você viu a pergunta do Gabriel? Não vi, se puder ler para mim. Professor, se um carbono estiver ligado duplamente a um oxigênio, ele vai ser insaturado? Ou é só insaturar caso você estiver ligado duplamente a outro carbono? Não, o carbono vai ser insaturado, tá certo. Se ele estiver ligado ao oxigênio,
qualquer outra coisa, ele vai ser insaturado se ele tiver uma dupla ligação. Mas a cadeia vai ser saturada. Entendeu? Bom, eu vou continuar aqui. Se precisar, vocês me param, tá? Que eu não estou conseguindo ver o chat. Então, a cadeia saturada é uma cadeia que tem apenas ligações simples entre os carbonos. Então, não importa se tiver outro elemento aqui, tiver uma dupla, a cadeia vai ser saturada, como está representado aqui embaixo. E uma cadeia insaturada possui uma ou mais ligações, duplas ou triplas, entre os carbonos. Então, aqui a gente está representando 2 carbonos fazendo ligação dupla e 2 carbonos fazendo ligação tripla. A gente também vai classificar a cadeia quanto à natureza dos átomos que tiverem nela. Então, ela é uma cadeia homogênea, se só tiver átomo de carbono. Aí você me fala, mas aqui tem um oxigênio. Tem um oxigênio, mas o oxigênio não está no meio da cadeia, não está na cadeia. Os carbonos estão apenas ligados entre si. O oxigênio está ligado em um carbono só e não está ligado na cadeia. Ao contrário dessa segunda estrutura, que o oxigênio está no meio da cadeia. Então, ela é uma cadeia heterogênea, que possui um outro átomo na cadeia. Esse átomo aqui é conhecido como heteroátomo. Então, essa é a diferença de uma cadeia homogênea ou heterogênea. Bom, eu fiz um resumo rápido das classificações das cadeias orgânicas para vocês poderem fazer a lista de exercícios, com os exercícios. E agora eu vou passar uma coisa rapidamente, porque eu coloquei um exercício na lista que possui uma estrutura em linhas. E aí, como eu sei que vocês acabaram de começar, teve gente que nunca teve muito contato com a química orgânica, eu coloquei aqui para vocês verem como é que você pode representar. Existe uma grande variedade de compostos orgânicos, grande. Então, o jeito que você vai representar eles estruturalmente é importante. Porque, às vezes, o composto é muito grande e você não quer ocupar um espaço gigante do seu caderno, da sua folha, e aí você vai querer abreviar tudo. E aqui eu representei 3 formas diferentes, que é a forma expandida, né, onde você coloca todos os átomos, ou o carbono ligado a 3 hidrogênios, esse carbono ligado a outro carbono. Você pode representar assim. Você pode representar dessa forma que a gente chama de condensado. Você coloca, por exemplo, CH3. Já sabe que esse carbono está ligado a 3 hidrogênios. Com o tempo, vocês vão se acostumar a usar essa segunda forma, que é a forma mais simples de se escrever, principalmente quando forem compostos muito grandes. Mas nada impede de escrever dessa forma expandida também, viu? Nenhum deles está errado, são apenas notações diferentes. E, por fim, tem a forma de linhas, que eu até hoje, às vezes, tenho muita dificuldade para compreender, para ser bem honesto, porque não é só porque eu já formei e tal, que eu acho fácil, que é a notação de linhas. Na notação de linhas, você não vai colocar nenhum CH2, CH3, CH, você só vai colocar a quantidade de carbonos. Então, ó, aqui, cada pontinho aqui é um carbono. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse é o jeito mais simples de escrever uma molécula. Lembrando que qualquer outro átomo que não seja carbono e hidrogênio, você tem que colocar. Então, se tivesse um oxigênio aqui no meio, você ia colocar o oxigênio. Você ia representar ele. Essa forma de linha só serve para abreviar o carbono e hidrogênio, que é o que tem a maioria dos compostos orgânicos. Então, gente, por hoje eu passei só isso aqui, porque eu acho que dá para fazer os exercícios. E a aula é curta, né? Já até deu horário. E semana que vem eu vou passar hidrocarbonetos. Primeiro eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem que eu volte em algum conceito, se vocês acham que foi muito rápido, que foi muito pouca coisa. Se vocês puderem falar para mim, eu... Ah, não tem problema, Adriane. É difícil mesmo para quem nunca teve contato.
Mas tem a monitoria, vai na monitoria. Eu vou deixar aqui no chat o meu... Ah, tá, já explico de aromático. Eu vou deixar aqui o meu WhatsApp. Se vocês quiserem me mandar mensagem, pode me mandar, não tem problema, tá bom? Tá, quem pediu? A Letícia, sobre aromáticos. Bom, lembra que eu falei que a gente classifica cadeias como abertas e fechadas? As cadeias fechadas, elas têm uma própria classificação entre elas, que são as não aromáticas e aromáticas. As cadeias aromáticas, elas possuem esse aqui que a gente chama de anel benzênico. Então, que é E representado assim. Então, deixa eu achar uma aqui, uma aromática que eu coloquei. Aqui. Esse composto aqui é aromático, tá vendo? Tem os dois anéis benzênicos. Se tiver só um, esse aqui também é aromático, porque possui o anel benzênico. Ó, eu coloquei vários compostos aromáticos. Esse aqui, que é um aminoácido, uma cadeia lateral de aminoácido. Esses aqui, que são vários anéis benzênicos. A única coisa que você vai saber é, se ele for fechado e tiver essa estrutura aqui, você vai classificar ele como aromático. Se não tiver essa estrutura, vai ser caracterizado somente como não aromático. Fechada, não aromático. Entendeu? Tem que ter essa estrutura, não muda, é a mesma estrutura. Que está representada aqui, um carbono ligado a outro carbono, ligado a outro carbono, ligado a outro carbono e outro carbono. E aí tem duplas ligações, né? Então, uma dupla ligação, aí na outra não tem, aí tem. Então, são 3 duplas ligações num anel de 6 carbonos. Isso é uma molécula aromática. Ela vai ter essa espécie química aqui. Se não tiver, como esse exemplo aqui, ela é simplesmente não aromática fechada. Essa é a única diferença. Deu para entender, Letícia? Bom, por hoje eu vou parar por aqui, que era só uma introduçãozinha mesmo. Acho, gente, desculpa que eu não consegui ver o chat, próxima vez eu logo com o meu pessoal também fico aqui olhando. Se precisar de qualquer coisa, a lista de exercício? O Thierry falou que ia passar, ele não passou? Ah, então tá bom. Eu deixei a lista de exercício no Classroom, então vocês já podem fazer. Qualquer coisa, tem a monitoria. Podem me mandar mensagem, assim, não também for dar meu WhatsApp, mas eu estou sempre disponível. Se alguém, não sei se alguém tem interesse em fazer algum curso da área de exatas, ou até da área de biológicas, também pode vir conversar comigo. E deixa eu parar aqui minha apresentação. E é isso, gente. Qualquer coisa, me mandem mensagens. Oi para todo mundo. Desculpa que a aula é rápida, como é a última aula, o tempo é menor. E bom fim de semana, até semana que vem. Tchau.